A temporada de caça segue a todo vapor nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, em 2025, primeiro ano do segundo mandato de Trump, cerca de 3 milhões de imigrantes considerados ilegais foram deportados. O número inclui cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas que, segundo o Homeland Security, se autodeportaram, entre aspas. As operações têm acontecido em todo o país com o uso crescente de violência e 2 assassinatos registrados por dezenas de câmeras em diferentes ângulos. René Nicole Good e Alex Pretty, cidadãos estadunidenses, foram executados nos dias 7 e 24 de janeiro, respectivamente, por agentes do ICE, a sigla em inglês para a Agência de Imigração e Alfândega. O ódio do governo Trump contra imigrantes é antigo. Em 2017, primeiro ano do primeiro mandato, foram 326 mil deportações, seguindo uma tendência de queda iniciada no governo Obama. No ano seguinte, o número voltou a crescer, com 370 mil pessoas devolvidas para seus países. Em 2019, com 512 mil imigrantes deportados, os Estados Unidos adicionaram à política anti-imigração um elemento de crueldade. Você deve se lembrar também no primeiro mandato de Trump dos casos de crianças separadas dos pais na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Estimativas indicam que cerca de 5.500 crianças, incluindo bebês, foram separadas dos pais na fronteira entre 2017 e 2021. Cerca de 1.000 crianças jamais foram reunidas com os pais. Provavelmente jamais serão, porque o governo dos Estados Unidos não fez registros e muitas das crianças eram bebês no momento da prisão. O que você talvez não saiba é quem está por trás dessa política de perseguição e demonização de estrangeiros. É por isso que precisamos falar sobre Stephen Miller, o idealizador da iniciativa de separação de bebês dos pais. Stephen Miller tem 40 anos e é o subchefe para políticas internas da Casa Branca e conselheiro do Homeland Security. No primeiro mandato de Trump, ele era um dos conselheiros sêniores e diretor do grupo de redatores dos discursos do presidente. Miller cresceu em Santa Mônica, na Califórnia, formou-se pela prestigiada Universidade de Duke e trabalhou com parlamentares republicanos logo depois da formatura. Foi ali que ele começou a trabalhar com políticas de imigração. As conexões no Partido Republicano o colocaram na Casa Branca. Na Casa Branca, Stephen Miller comanda uma reunião de segunda a sábado às 10 da manhã, em que exige atualizações pormenorizadas de pessoas presas e deportadas. Gritos e bullying com a equipe são a regra, segundo fontes que a revista The Atlantic entrevistou para a reportagem A Ira de Stephen Miller, o homem que transformou os impulsos mais incendiários de Donald Trump em políticas públicas. Em maio do ano passado, segundo a The Atlantic, Stephen Miller disse ao ICE que queria 3.000 imigrantes presos por dia, número 10 vezes maior do que o registrado em 2024. Para isso, tem trabalhado arduamente para aumentar o contingente e o orçamento do ICE. Só em janeiro passado, a expectativa era colocar mais 10.000 agentes nas ruas, o dobro do número atual. Há 10 anos, a agência funcionava com 6 bilhões de dólares anuais. No ano passado, esse valor chegou a 85 bilhões. A agência com o maior orçamento do governo e agora tem sua existência questionada por boa parte dos americanos. Uma pesquisa recente da PBS, da NPR e Marist Poll mostrou que 2/3 da população acreditam que o ICE foi longe demais e deixou o país menos seguro. Esse é um debate que permanecerá até o fim do mandato de Trump e pode custar aos republicanos a perda da maioria no Congresso nas eleições de novembro para renovar parte das vagas. Além do descontentamento com a política de imigração, outros fatores devem comprometer o desempenho republicano, como a impopularidade de Trump, que mantém taxa de aprovação abaixo de 50% há algum tempo, a permanência da taxa de inflação em patamares elevados e o descontentamento com a política externa, que incluem desde transformar o Canadá no 51º estado americano e anexar a Groenlândia, até o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
o apoio irrestrito ao genocídio na Palestina e a ameaça de novos ataques ao Irã. E aqui voltamos a falar de Stephen Miller. Ele fez dobradinha com o secretário de Estado, Marco Rubio, para orquestrar o sequestro de Maduro. Na sequência da ação, Miller disse o seguinte numa entrevista à CNN: "Nós somos uma superpotência e, sob o presidente Trump, nós vamos atuar como uma superpotência." This is not a serious. It's not even a serious question. So should there be an Look, election? Let me. If you give me the floor for 30 seconds, let me tell you what we are doing here, Jake. The United States. This is sort of foundational. The United States is using its military to secure our interests unapologetically in our hemisphere. We're a superpower, and under President Trump, we are going to conduct ourselves as a superpower. It is absurd that we would allow a nation in our own backyard to become the supplier of resources to our adversaries, but not to us, to hoard weapons from our adversaries, to be able to be positioned as an asset against the United States rather than on behalf of the United States. Foi de Stephen Miller a ideia, no começo do segundo mandato de Trump, de invocar a lei dos inimigos estrangeiros de 1798 para considerar os imigrantes parte de uma invasão estrangeira, pedindo que o Congresso aprovasse 150 bilhões de dólares para o Homeland Security, a quem o ICE está subordinado. No ano passado, também foi Stephen Miller quem orquestrou a autorização de Trump para que militares americanos atacassem barcos suspeitos de estarem fazendo tráfico de drogas no Mar do Caribe. Entre as acusações que costumam fazer Stephen Miller está a de nazista, neonazista, supremacista branco, capo e Lord Voldemort. Um tio de Miller chegou a denunciar o sobrinho, escrevendo que se essas políticas de imigração tivessem sido implementadas no século passado, a família dele, que fugiu dos pogroms antijudeus na Europa, teria sido dizimada. E eu volto à pergunta: por que precisamos falar de Stephen Miller? Talvez seja melhor que Stephen Miller fale por ele mesmo, como nesse vídeo da época em que ele estava no ensino médio, em que Miller disse que estava cansado de pedirem para ele pegar o próprio lixo do chão, quando havia funcionários pagos para fazer isso. Am I the only one who is sick and tired of being told to pick up my trash when we have plenty of janitors who are paid to do it for? Nesse outro vídeo, ele sugere com um sorriso sarcástico que a solução ideal para Saddam Hussein e seus capangas seria cortar os dedos deles. Miller argumenta que a tortura é a punição adequada em uma sociedade não bárbara. Em uma sociedade bárbara, ele insinua, a morte seria a punição apropriada. A tortura é uma celebração da vida e da dignidade humana. Fecha aspas, Stephen Miller. Veja aí o vídeo. Of the Iraqi civilians. I think that as many of them should survive as possible, because the goal of any military conflict is to kill as few people as possible. But as for Saddam Hussein and his henchmen, I think the ideal solution would be to cut off their fingers. I don't think it's necessary to kill them entirely. We're not a barbaric people. We respect life. Therefore, torture is the way to go. Because tortured people can live. Torture is a celebration of life and human dignity. We need to remember that as we enter these very dark and dangerous times in the next century. And I only hope that many of my peers and people who will be leading this country will appreciate the value and respect that torture shows towards other cultures. Essa é uma das pessoas que está governando os Estados Unidos. E é por isso que precisamos falar de Stephen Miller. Por isso que não podemos parar de falar sobre Stephen Miller.